Aula número 151. A sintaxe de regência do verbo. Como abertura, ouça esse poema belíssimo de Augusto dos Anjos. Recordância della minha juventude. Recordação da minha juventude. A minha ama de leite, Guilhermina, furtava as moedas que o doutor me dava. Sim, a mocinha, minha mãe, ralhava, via naquilo minha própria ruína. Minha ama, então, hipócrita, afetava suscetibilidades de menina. Não fora ela, e maldizia a sina que ela absolutamente não furtava. Veja, entretanto, agora, de minha cama, que a mim somente cabe o furto feito. Tu só furtaste a moeda, o ouro que brilha, furtaste a moeda só. Mas eu, minha ama, eu furtei mais, porque furtei o peito que dava o leite para a tua filha. Os verbos, quanto à regência, ou são intransitivos ou transitivos. O que é um verbo intransitivo? É aquele em que a ação praticada pelo sujeito basta o verbo sozinho, encerra nele a ação, sem que a ação transita para qualquer objeto, para qualquer ser ou para qualquer coisa. Consultando minha gramática da língua portuguesa, tu vives bem, o pássaro voa, o sol brilha, chove lá fora, amanhece, o lobo uiva. Verbos intransitivos. A ação não transita. A ação praticada pelo sujeito não transita para um ser, para uma coisa que nós dizemos objeto direto ou objeto indireto. Verbo transitivo é aquele que reclama um complemento, mesmo porque a ação transita dele para um ser que recebe aquela ação verbal. Um exemplo simples. O caçador matou a lebre. Há um sujeito da ação verbal, o caçador. Há uma ação verbal, matar. Mas essa ação verbal transita para um outro ser, a lebre, que recebe diretamente a ação praticada pelo sujeito. Diretamente porque não há preposição alguma ligando o objeto com o verbo. Isso nós chamamos, então, verbo transitivo direto e o complemento dele chama-se objeto direto. Veja o que diz a lei para quem é advogado. Subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. É a lei. Subtrair. Quando o jurista vai explicar esse texto de legal, ele diz, o agente, ou seja, aquele que pratica aquela ação. E o que nós estamos dizendo na gramática? O agente, o sujeito, aquele que pratica a ação verbal. O verbo pode ser transitivo indireto, quando o objeto, que é indireto, recebe indiretamente a ação praticada pelo sujeito. É um pouco de filosofia, mas não é difícil explicar. Ouça, o deputado federal telefonou ao senador. Senador recebe uma ação do deputado federal, que é o agente da ação verbal.
é o sujeito da ação verbal. Mas esta ação é indireta. É muito diverso do primeiro exemplo que o caçador matou a lebre, em que a lebre recebe a ação diretamente praticada pelo sujeito. Então nós temos aí um objeto indireto, como esses que eu vou extrair do meu livro. Gosto de você, objeto indireto. Creio em Deus, objeto indireto. Assisti ao jogo. Eu aspiro ao diploma. São objetos indiretos. E os objetos diretos, como exemplo, tu amas a pátria, viu na esquina, o jovem exige compreensão, objeto direto, e os exemplos que eu dei, objeto indireto. Por último, verbo transitivo direto e indireto. É aquele que se constrói com o objeto direto e o objeto indireto. Ou seja, ele pratica uma ação que passa para um ser e, finalmente, um outro ser é o beneficiário dessa ação verbal. É o agente que recebe indiretamente aquela ação verbal. É simples. Ouça, damos auxílio aos viajantes. Damos o quê? O auxílio. Quem que recebe indiretamente essa ação? Aos viajantes. Por conseguinte, objeto direto e objeto indireto, e o verbo é transitivo direto e indireto, e na gramática bem antiga dizia-se dele verbo bitransitivo, ou seja, duas vezes transitivo, uma vez direto e outra vez indireto. Ouça, emprestei o caderno a Carlos. Emprestei o quê e a quem? Mandei flores à mamãe, o quê e a quem? Dei-lhe meu livro, dei o quê e a quem? Livro, objeto direto, e o lhe, objeto indireto. E o verbo é meramente um conectivo quando ele insere estado ou qualidade do sujeito. São os verbos de ligação: ser, estar, parecer, permanecer e tornar-se. Verbos meramente conectivos. A flor é bela, meramente um conectivo ligando um predicado ao seu sujeito. São os verbos ser, estar, parecer, permanecer e tornar-se. Mais ou menos são sinônimos. O colega é doente, o colega ficou doente, está doente, tornou-se doente, parece doente, permanece doente. A ideia é meramente um conectivo, uma ligação entre o predicado e o sujeito. Que acabamos de ver agora, que, de acordo com a regência, o verbo pode ser intransitivo, transitivo direto, transitivo indireto, transitivo direto e indireto e verbos de ligação, verbos meramente conectivos. Vamos à poesia de abertura, Recordação de minha juventude, de Augusto dos Anjos. Algumas vezes, Augusto dos Anjos é lírico, como nessa poesia. Essa poesia é de uma sensibilidade muito grande, em busca de uma justiça social também. Ele recorda que sua ama de leite tratava dele, o alimentava, ao mesmo tempo que furtava algumas moedas que o doutor lhe dava. E no final, ele remata que ela só furtou a moeda e ele furtou o peito que dava o leite para tua filha. Augusto dos Anjos tem uma poesia de uma ordem transcendental. Ouça esta poesia de Augusto dos Anjos. Vês?
Ninguém assistiu ao formidável enterro de tua última quimera. Somente a ingratidão, essa pantera, foi tua companheira inseparável. Acostuma-te à lama que te espera. O homem que nessa vida miserável vive entre feras, sente inevitável necessidade de também ser fera. Toma um fósforo, amigo, acende o cigarro. O beijo é a véspera do escarro. A mão que te afaga é a mesma que te apedreja. Se há alguém causa ainda mágoa a tua chaga, apedreja essa mão vil que te afaga e escarra na boca que te beija. Vamos à poesia de abertura. A minha ama de leite Guilhermina furtava as moedas que o doutor me dava. Então, vamos fixar essa oração. A minha ama de leite Guilhermina furtava as moedas. Sujeito da oração, a minha ama de Guilhermina. Predicado total, furtava as moedas. Núcleo do predicado, furtava. Furtava o quê? As moedas. Então, analisa comigo. Qual é a regência desse verbo furtar? Verbo transitivo direto. E moedas é o seu objeto direto. A minha ama de leite Guilhermina furtava as moedas que o doutor me dava. Moedas que o doutor me dava. Vamos analisar essa segunda oração. Dava o quê? Moedas, que é esse quê? A quem? Que é o me. Então, analisa comigo que o verbo é transitivo direto e indireto. Qual é o objeto direto? Dava o quê? Moedas, que é esse quê? Objeto direto. A quem? A mim, que é objeto indireto. Sim, a mocinha, minha mãe, ralhava. Faça comigo. Sujeito da oração. Sim, a mocinha. Minha mãe é oposto. Ralhava é o verbo. E diga comigo, a regência desse verbo é verbo, pode falar? Intransitivo. Via naquilo minha própria ruína. Minha ama, então hipócrita, afetava as suscetibilidades de menina. Sujeito, minha ama. Minha ama, então hipócrita, afetava as suscetibilidades de menina. Afetava o quê? Suscetibilidades de menina. Então vamos dar a regência desse verbo afetava, verbo transitivo direto. Não fora ela não fora. Pela primeira vez apareceu um verbo de ligação. Ser, estar, ficar, parecer, permanecer e tornar-se. E maldizia a sina. Me dê a regência desse verbo maldizia. Maldizia o que? A sina, verbo transitivo direto. Que ela absolutamente não furtava. Eu peguei esse poema de propósito para explicar o seguinte. Vejam, senhores, que ela absolutamente não furtava, e esse verbo furtar aparece agora como intransitivo. É o sentido escrito que importa, não é vagamente perguntar sem ver o texto. Ela não furtava, não é moedas, não é roupa, não é chocolate, não é joias, ela não furtava de uma maneira universal. Então esse verbo agora, furtar, é um verbo o quê? Intransitivo. Veja, começamos com o verbo no início, a minha ama de leite Guilhermina furtava as moedas, transitivo direto. Mas esse verbo, que ela absolutamente não furtava de uma maneira universal, é intransitivo. É o texto que importa, é o que está escrito. Pergunto para alguém, contratando alguém para serviços, o que você faz? Eu passo, lavo, cozinho, verbos intransitivos. De maneira universal, não falou o quê? Não falou passo o quê? Não falou lava o quê? E não falou cozinha o quê? Verbos intransitivos.
tal qual o verbo furtar, que de maneira de universal, não furta. Intransitivo. Mas vamos continuar. Veja, entretanto, agora que a mim somente cabe o furto feito. Vejo, entretanto, agora. Eu vejo o quê? Que a mim somente cabe o furto feito. Objeto direto oracional. Vejo, entretanto, agora que em minha cama, que a mim somente cabe o furto feito. Verbo transitivo direto, verbo ver, transitivo direto. Tu só furtaste a moeda, o verbo furtar passa a ser transitivo direto agora. O ouro que brilha, brilha intransitivo. Furtaste a moeda só, verbo transitivo direto, verbo furtar. Mas eu me ama, eu furtei mais. Eu furtei mais, intransitivo, porque furtei o peito, transitivo direto, que dava o leite para sua filha. Dava o quê? O leite. Para quem? Para sua filha. Verbo transitivo direto e indireto. Dava o quê? O leite, objeto direto. Para quem? Para sua filha, objeto indireto. Verbo de dupla regência. Como vimos no soneto de Augusto dos Anjos, o verbo furtar apresentou duas regências, uma de intransitivo e outra de transitivo direto. Então existem verbos de dupla regência que muda de regência, mas conserva o mesmo sentido. O tal do verbo furtar que nós vimos. Mas há verbos de dupla regência que muda o sentido com a mudança de regência. Vamos explicar. Primeiro, verbos de dupla regência que não alteram o sentido da frase. A frase continua com o mesmo sentido, o verbo continua com o mesmo sentido, se eu mudar a regência. Ouça, agradar-lhe ou agradá-lo, impedir-lhe ou impedi-lo, o lhe é objeto indireto ou o objeto direto, ensinar-lhe ou ensiná-lo, mandar-lhe ou mandá-lo, proibir-lhe, proibi-o, resistir-lhe, resisti-lo, suceder-lhe, sucedê-lo, aconselhar-lhe, aconselhá-lo, socorrer-lhe, socorrê-lo. Não só com pronome. Observa se eu não usar o pronome e usar o próprio substantivo. Observa. Preceder ao verbo ou preceder o verbo. Renunciar ao cargo ou renunciar ao cargo. Obstar ao jogo ou obstar o jogo. Responder ao apelo ou responder o apelo. Presidir ao Congresso ou presidir o Congresso. Cumprir com o dever ou cumprir o dever. Atender ao pedido ou atender o pedido. Mas existem verbos que, com a mudança de regência, muda de significado. Alguns exemplos, são muitos na língua, meramente para observar que, às vezes, mudando a regência, eu estou dando um outro significado ao texto. São muitos verbos, são muitos, mas a título de exemplo, para exercitar o seu conhecimento. Ouça. Assistir ao jogo é presenciar. Assistir o doente é auxiliar.
Assistir em Petrópolis é morar. Naquela época, a família real assistia em Petrópolis. Cuidado, então, com isso. Já li num exame, numa prova de vestibular, um pequeno engano. Colocou-se como frase errada a seguinte frase: eu assisti o filme. Estava dando como errada a frase. A frase pode ser certa se eu estiver auxiliando o filme. Eu sou um financiador do filme. Eu sou o diretor do filme. Eu assisto o filme. O diretor do filme assiste o filme. A Petrobras constantemente assiste os filmes nacionais. Auxiliam. O sacerdote assiste os fiéis. O professor assiste os alunos. E o diretor de um filme assiste às cenas. Cuidado. Duplo sentido, então, assistir ao filme e assistir o filme. Aspirar. Eu aspiro o perfume. Respirar. Eu aspiro ao diploma médico. Desejar ardentemente. Duas regências. Mudou a regência e mudou o sentido do verbo. Descer. Descer o fruto da árvore. Apanhar. E descer da árvore. Saltar. Declinar. Declinar o nome do culpado. Declarar, relatar. Declinar de culpa. Desistir. Declinar do depoimento. Desistir. Dispor. Dispor o livro. Pôr em ordem. Dispor do livro. Ofertar. Entrar. O exército entrou o quartel. Invadiu. O exército entrou no quartel. Penetrou. Querer. Quero o cachorro possessivamente. Quero ao cachorro gostar. Quero esse livro, a posse dele. Quero a este livro gostar do livro. Sofrer. Sofrer a pena. Receber. Sofrer do coração. Padecer. Esperar o amigo, a presença dele. Esperar pelo amigo, pela sua ajuda. Eu disse alguns verbos que, mudando a regência, muda a significação. Então, os verbos de dupla regência. Vamos lá? O que eu acabei de dizer. Há verbos que, indiferentemente, pedem objeto direto ou indireto ou são intransitivos. Mas permanece os mesmos sentidos, tal qual o verbo furtar que vimos no soneto. E há verbos que, mudando a regência, muda de significação. É preciso ter cautela nesses casos. Vamos continuar a regência. E permite agora um assunto que cai muito em exame de vestibular. Bastante. Vamos ter cautela para isso. É a regência do pronome relativo. São as preposições que antecedem o pronome relativo numa oração. Com cautela, você há de aprender agora e não vai errar para responder as questões de vestibular ou para escrever a sua redação. Eu vou colocar oração por oração em lousa porque eu sou professor antigo, no vídeo, e nós vamos analisar. Observa. Trago o livro que comprei.
traga o livro que comprei. Esse aqui é um pronome relativo. Esse aqui é um pronome relativo porque ele está unindo duas orações e representa na segunda oração um termo da primeira. Aí está escrito, traga o livro. E eu comprei o livro que é esse aqui. Ora, como quem compra alguma coisa, o verbo é transitivo direto, eu não vou colocar preposição alguma antes desse que. Trago o livro que comprei. Mas suponhamos a segunda frase. Tens o livro de que necessito. Quem necessita, necessita de alguma coisa. Olha a regência verbal. Por conseguinte, é livro de que necessito e não livro que necessito, rigorosamente pela gramática da língua portuguesa, pela lógica. Nem precisa ser pela gramática, é pela lógica. Assim como se diz necessito de livro e nunca se diz necessito livro, aí também tens o livro de que necessito, porque esse que é o livro. Esta é a terra em que nasci. Olha a regência do verbo nascer. Intransitivo, eu nasci onde? Em que lugar? Então, esta é a terra em que nasci e nunca esta é a terra que nasci. Teria o emprego a que tanto aspirava. Quem aspira, aspira a alguma coisa. Emprego a que tanto aspirava. E não emprego que tanto aspirava. Porque quem aspira no sentido de almejar é transitivo e indireto o verbo empregado. Recebe o diploma com que vencerás. Vencerás com o diploma. Então esse que está pedindo antes dele a preposição adequada. Vês os campos por que passamos. Porque separado, nós passamos pelos campos, esse que está no lugar de campos, e nunca vês os campos que passamos. Por que passamos? Cumprimenta quem chegou. Vamos abandonar o que agora e partir para o quem. Cumprimenta quem chegou. O quem que chegou, que é uma pessoa. Quer bem a quem o ama, o quem como objeto direto sempre pede a preposição antes dele. Maria, a quem amo. Então, quer bem a quem ama. Eis o chefe de quem precisamos. Quem precisa, precisa de alguma coisa. Pedro é o candidato em quem votaremos. E não o candidato quem votaremos. Em quem votaremos? Votaremos em alguém. Esse que é o candidato. Os alunos com que saímos são amáveis. Saímos com os alunos. Estes são os rapazes por quem lutamos. Lutamos por alguma coisa. O cujo é um pouquinho mais complicado, mas com calma, com calma. Conheces a menina cujos cabelos são loiros. Esse cujo é sempre um genitivo, sempre indica posse. A mala, cuja chave, a chave da mala. O filho, cujo pai. Conheces a menina cujos cabelos são loiros. Ou seja, os cabelos da menina são loiros. Esse cujo é um genitivo. A menina cujos cabelos, os cabelos da menina. O livro cujo autor, o autor do livro. Traze-os o livro de cujo ensinamento preciso. Olha essa aqui. Traga o livro de cujo ensinamento preciso. Eu preciso do ensinamento do livro. Então, cujo ensinamento? O ensinamento do livro. Mas é preciso de cujo ensinamento preciso. E nunca
traze o livro cujo ensinamento preciso. Morrerei na paz de Deus, em cujos braços quero repousar. Eu quero repousar nos braços de Deus, que é o cujo, em cujos braços quero repousar. Quem repousa, repousa em algum lugar. Tens o ideal a cuja realização tanto aspiro. Eu aspiro à realização do ideal. O livro é a arma com cujos ensinamentos abrirás as portas do futuro. Tu abrirás as portas do futuro com o ensinamento das armas, ou da arma. A teoria por cuja realização tanto debates é inexata. A teoria por cuja realização tanto debates. Tu debates pela realização da teoria. Pela realização da teoria. Tu debates pela realização da teoria. Dize-me onde trabalhas. Se é essa a estrada por onde passamos, nós passamos pela estrada. Não sei aonde vais, verbo de movimento. Aonde vais? Não sei de onde vens. Cautela para o uso da preposição antes do pronome relativo. Nós fizemos uma abertura com um poema de Augusto dos Anjos, poeta que os autores hesitam na sua classificação. Alguns o colocam como simbolista, outros como pré-moderno, outros como realista. Na verdade, ele é um poeta à parte. Declamamos duas poesias dele para explicar a regência do verbo. Já que eu estou com Augusto dos Anjos, ouça mais este poeta, ouça mais este poema. Eu, filho do carbono e do amoníaco, monstro de escuridão e rutilância, sofro desde a epigênese da infância a influência má dos signos do zodíaco. Profundissimamente hipocondríaco, esse ambiente me causa repugnância. Sobe minha boca uma ânsia análoga à ânsia que escapa da boca de um cardíaco. Já o verme, esse operário das ruínas, que o sangue podre das carnificinas come e a vida em geral declara guerra, anda a espreitar meus olhos para roê-los e há de deixar-me apenas os cabelos na frialdade inorgânica da terra. E para terminar, Guilherme de Almeida. Guilherme de Almeida, eu vou dar 3 características dele para depois nós interpretarmos o poema com mais detalhe. Vocês interpretarão. Guilherme de Almeida, quando jovem, quis se inscrever na França para lutar contra a Alemanha no começo do século, na Primeira Guerra Mundial. Foi rejeitado. Lutou na Revolução de 1932, que colocou Getúlio Vargas no poder. Na Segunda Guerra Mundial, escreveu um belo poema, Você sabe de onde eu venho, né? Não permita Deus que eu morra sem que volte para lá, que é o hino nacional dos pracinhas brasileiros. Mediante essa característica, essa personalidade, ouça esse poema, para encerrar o nosso curso de hoje, a nossa aula, esse poema de Guilherme de Almeida. Barcos de papel. Quando a chuva cessava e um vento fino franzia a tarde tímida e lavada, eu saía a brincar pela calçada nos meus tempos felizes de menino. Fazia de papel
toda uma armada. E estendendo meu braço pequenino, eu soltava os barquinhos sem destino ao longo das sajetas na enxurrada. Fiquei moço. E hoje sei, pensando neles, que não são barcos de ouro os meus ideais. São feitos de papel. São como aqueles perfeitamente, exatamente iguais, que os meus barquinhos, lá se foram eles, foram-se embora e não voltaram mais. A minha pátria é a língua portuguesa.